bíblica. Com esses recursos, você terá a oportunidade de se aprimorar. Para fazer o seu pedido, ligue ou visite o site. Estamos de volta. Você fez uma pergunta durante o intervalo e o que foi? No versículo 14, depois de mencionar apóstolos, eu muitas vezes pensei sobre o porquê de terem enviado Pedro e João. Por que será que enviaram eles? Acho que tinha uma certa importância ali, porque Samaria não era vista como lugar de judeus. Eles eram meio judeus, meio gentios. Os judeus viam eles como gentios e não gostavam muito deles. E olha, eu acho que quando escutaram falar o que tinha acontecido, quando os irmãos em Jerusalém ouviram falar do que aconteceu em Samaria, queriam que os melhores fossem enviados para poder identificar o que estava acontecendo e, se fosse mentira, eles iam saber. Se fosse verdade, eles iam saber. E acho que por isso enviaram Pedro e João, porque escolheram os dois mais fortes em relação à obra de Deus naquela época. E claro que Pedro e João voltaram com um relatório muito bom. Eu concordo com você, porque se entendemos que os samaritanos até aqui, até esse ponto, não tinham sido incluídos nos esforços evangelísticos, ainda que eles tivessem ido para outras áreas aonde tinham samaritanos, eles eram vistos, como você falou, como mestiços, até mesmo inimigos. 122 anos antes de Cristo, eles tinham construído um templo, acho que foi no Monte Gerazim, e estavam adorando ali. E os judeus vieram e destruíram. Eles acabaram com aquilo. E vemos esse conflito evidenciado em João capítulo 4, quando Jesus fala com a mulher samaritana e eles falam sobre aonde se deve adorar. Então, creio que havia uma pergunta. É verdade que eles podem mesmo serem salvos? Isso estava na mente e no coração deles e eles queriam investigar. E lembre-se que Filipe era quem não estava listado ali como apóstolo, mas era um diácono, homem cheio de fé, cheio do Espírito Santo, que não era um apóstolo que fez isso acontecer. Então, como você disse, a igreja queria saber se era uma realidade. Se fosse, maravilha. Vieram, investigaram e viram o que pensavam que estava faltando e adicionaram em cima do que Felipe tinha feito, mas eles consideraram como algo real. Houveram vários incidentes quando você vê o Senhor abrindo a porta para os gentios e eles não aproveitaram como deveriam. Cornélio é outro caso desse, ou os samaritanos, pois olhavam para eles como gentios, como você falou. Mas o Senhor, fazendo o que fez com essas pessoas, devia ter chamado a atenção deles ali, que o evangelho tinha que alcançar o mundo inteiro. Eu acho que cada um fez isso. Atos 8, Atos 10, mostra que chamou atenção, mas não vemos um fogo acender até que Paulo aparecesse. Mas houve uma aceitação, pois não tinha como negar que isso tinha acontecido aqui em Atos 8, Atos 14, mas em Atos 11 houve uma investigação na jornada de Pedro. E para o crédito dos apóstolos, eles não debateram ou lutaram contra, pelo menos no que sabemos, o anúncio de Pedro sobre o que aconteceu. Se alegraram porque agora até gentios estavam sendo salvos. Mas isso nos mostra que depois, 10 anos depois do Pentecoste, eles ainda não entendiam que gentios podiam ser salvos. E vemos isso em Atos 11. Mas não vemos registro que diz que depois do que aconteceu em Samaria e até depois com Cornélio em Cesareia, não vemos uma evidência de que eles se assentaram e disseram: o Senhor está levando o evangelho para o mundo gentio e temos que fazer algo sobre isso.
Não fizeram muita coisa, até Paulo aparecer, como você falou. Na realidade, havia um certo movimento, e é interessante quando olhamos para Antioquia, havia algum movimento vindo do norte da África de homens que foram salvos, mas aquilo não vinha de Jerusalém. Exato, o movimento foi muito além de Jerusalém, e algumas razões para isso é porque, em primeiro lugar, o foco deles estava em Jerusalém, estava em Israel. Mas agora o que Jesus falou em Atos 1:8 começa a acontecer. Primeiro Jerusalém, depois Samaria, depois para os confins da terra. E é difícil ver a história acontecendo quando você está no meio dela. Então acredito que haviam grupos que alcançavam o povo gentio depois de Atos 10, porque até ali entendemos que era meio proibido e entenderam que deveriam começar a alcançar o mundo gentio, na realidade por causa da perseguição que os colocou para fora de Jerusalém em Atos 8. Foi Paulo ou Saulo, né, que começou aquilo. Sim, com certeza. Mas Deus, ele faz com que tudo coopere, irmão Swagger, para que portas sejam abertas para pregar o evangelho. Nos ajuda a vencer preconceitos e falta de sabedoria e fez com que a igreja primitiva, através de tudo isso, por que Filipe para começo de conversa e não Pedro e João? Não sei, mas Deus usa aqueles que seguem ele, que obedecem a ele e o seguem. Eu sei, isso é algo pequeno, não para mim, é claro, mas no geral, eu lembro que a irmã e mãe da Lester Summerall, a Leona Summerall e a mãe dela, Leslie Summerall, que era mãe também, pensavam que o Senhor tinha enviado eles para Mobile, no Alabama, para começar uma igreja. E isso foi no fim dos anos 30, começo dos anos 40. E aí chegaram lá e toda a porta se fechou. Não viram nada, como chamado da Macedônia. Buscaram o Senhor dia após dia, semana após semana e nada. Chegaram lá e o negócio estava fechado, não tinha nada. Aí eles foram orar. Senhor,